Bom dia a todos. Hoje, dia 7/8/2023. Ontem tivemos a prova do INEP, né? Prova teórica 23.2. E agora de manhã, né? Estou corrigindo a prova e vou aqui passar para vocês a primeira parte dessa correção. Nós vamos dividir os vídeos em partes, tá? Então, a gente vai fazer até a questão número 25 agora. Vamos comentar um pouco, lembrando que é um gabarito preliminar, não é o gabarito oficial, tá? É um gabarito da minha opinião, né? De acordo com o que eu corrigi ali, tá? Então, o gabarito preliminar ainda vai sair nos próximos dias. Eu vou dividir a resolução da prova em partes. Então, vamos lá para a primeira parte, tá? A primeira parte, questão número 1, tá? Então, a questão número 1 falava de uma mulher de 60 anos, hipertensa, em uso irregular de medicamentos, é levada pelo filho ao pronto-socorro com história de ter começado a sentir há 8 horas cefaleia holocraniana intensa, né? Cefaleia apenas de um lado da cabeça, náuseas, episódios de vômitos, ela passou a ter confusão mental e na última hora está mais sonolenta. Ao exame físico, apresenta pressão arterial 220 por 140 em ambos os membros superiores. Então, pessoal, até aqui a gente identifica aí que a paciente está numa emergência hipertensiva, tá? Então, ela tem comprometimento do estado geral, tá? De órgãos base e associada a uma hipertensão. Então, ela está com uma crise e emergência hipertensiva, tá ok? Está sonolenta, mas é responsiva ao chamado verbal, percebe também que está desorientada no tempo e no espaço. Além disso, suas pupilas estão isocóricas e fotorreativas e ela não apresenta déficit motor ou sensitivo. Então, pessoal, a gente está aqui diante de uma crise hipertensiva classificada como emergência hipertensiva. Por quê? Porque nós temos lesão de órgão-alvo, tá? Quais são as medicações que a gente pode usar aqui? Nitroprusiato, labetalol, até mesmo um nitrato, tá? Então, o que o examinador queria que você identificasse aqui? A crise hipertensiva, a PA acima desses valores, e classificar entre as três possibilidades que a gente podia ter, tanto emergência como urgência, como uma pseudocrise, tá? Então, isso aqui é um esqueminha da nossa mentoria. Então, aqui a gente classifica ela como emergência hipertensiva e na hora de ver as respostas, a mais compatível, tá? Letra B, tá? A gente fazer uma tomografia para paciente e infundir nitroprusiato de sódio, tá? A letra A falava de fazer uma punção de líquor, não tinha necessidade, ela não tinha sinais meníngeos. A letra C falava de a gente fazer furosemida endovenosa, não ia resolver nosso problema, não estava com nenhuma insuficiência cardíaca descompensada, nada em relação a isso. E a letra C pedia para a gente fazer AS, tá? Então, a alternativa mais correta aqui, né, que deveria ter sido marcada, na minha opinião, e é o que eu acho que o INEP vai liberar, letra B, tá? A gente fazer uma tomografia e passar nitroprusiato de sódio para paciente. Número 2, a número 2, né, falava de um paciente, né, de 48 anos, que teve uma fratura de fêmur e que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Ocorreu às 12 horas a fratura de fêmur, né? E ele vai fazer uma fixação aí definitiva da fratura, tá? E aqui está perguntando para nós, com base nessas informações, o que deve ser realizado pela equipe médica durante a etapa de identificação do paciente visando sua segurança, ou seja, aquele protocolo de cirurgia segura, né? Bem, ao analisar as alternativas aqui, a A fala de apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função, confirmação da vaga, unidade de terapia intensiva para o pós-operatório imediato. É, a letra B falava de confirmação da explicação do procedimento e seus riscos para os familiares do paciente, verificação da existência de equipe de acolhimento hospitalar. A letra C falava em contagem dos materiais, como pinças, compressas, checagem do funcionamento adequado da aparelhagem de radiologia anestésica. E a letra D, né, falava da demarcação da lateralidade, né, do fêmur, qual que vai ser operado, avaliação de alergias conhecidas, checagem de existência de termo de consentimento para o procedimento. Então, pessoal,
O que eu acho que o INEP vai liberar, que é mais correto, que a equipe médica, vejam bem, equipe médica, na etapa de identificação do paciente deve fazer, tá? Vejam que a gente tem procedimentos que devem ser feitos antes e depois. Ali está dizendo, na etapa de identificação do paciente pré-cirúrgico pela equipe médica. Então, provavelmente o INEP vai soltar aqui a letra D, tá? A gente demarca ali a região que vai ser feita a cirurgia, né? Avalia a alergia já conhecida e faz a checagem ali se o paciente assinou o termo de procedimento. Tá? As outras falavam que tinha que explicar para a família, não falava nada que o paciente não era, tinha incapacidade, né, cognitiva para, de repente, por que que a gente explicaria para a família, não para o paciente. Ali falava de você se apresentar, não era nessa etapa. Enfim, a resposta mais correta aqui, né, entre todas, era a letra D, né? E eu acho que é isso que o INEP vai liberar. Bem, a questão 3 fala de um menino de 9 anos, né, com peso de 29 quilos, altura de 1,36 e pergunta, né, qual que é qual que é o equipamento correto ali que a gente deve usar no automóvel, né, para a gente prevenir, zelar a integridade física e prevenir acidente desse garoto aqui, tá? Então, o médico devia responder aos pais qual que seria o melhor procedimento, tá? Então, essa questão aqui era um pouco controversa, mas eu creio, tá? Eu creio que pela idade do paciente, provavelmente o INEP vai soltar aqui a letra A, tá? A letra A, eu coloquei um exemplo aqui, criança de 7 a 10 anos, tá? Não é necessário mais nenhum tipo de cadeirinha, né? A criança só deve sentar no banco traseiro usando o cinto de segurança de 3 pontas, tá? Então, é exatamente o que está dizendo a letra A. Eu acredito, né, na minha opinião, a resposta correta aqui é letra A. Número 4, tá? Número 4 falava a respeito aí de uma mulher de 49 anos, que está na unidade básica de saúde para consulta de rotina, relata ao médico que ficou muito preocupado depois de ler uma matéria na internet sobre riscos de osteoporose após a menopausa. Sua última menstruação ocorreu há 15 meses, a paciente afirma não praticar atividade física regular, mas relata alimentação balanceada e sem restrições. Ela nega doenças crônicas, uso de medicações contínuas, etilismo ou tabagismo. Na história familiar, relata que sua mãe, de 67 anos de idade, possui diagnóstico de hipertensão arterial e de hipotireoidismo. Ao exame, o paciente relata pressão arterial de 126/78, índice de massa corporal aí de 27, um sobrepeso, sua tireoide é normal, palpação, exames de mamas do aparelho cardiovascular do abdômen apresentam dentro dos limites de normalidade. Nesse caso, para a prevenção primária da osteoporose, o médico deve... Então, vejam, pessoal, a gente tinha que se atentar aqui que ele pediu uma orientação de prevenção primária. Eu trouxe aqui um recorte aqui da nossa aula, né? Então, o que que a gente faz na promoção primária, né? Então, contempla ações direcionadas para todos os fatores que determinam a ocorrência da doença ou grave, ou seja, é aquilo que a gente faz como pré-patológico, ou seja, antes da patologia, tá? Então, na minha opinião aqui, a resposta mais compatível seria a letra B, tá? A paciente tem uma dieta, né, rica em cálcio, vitamina D, com exposição solar adequada e exercícios físicos regulares, tá? Então, eu acho que, na minha opinião, o INEP vai liberar a letra B, que é o que contempla realmente prevenção primária, tá? Então, essa questão aí era uma história que pedia para você identificar uma algo relacionado à prevenção primária, tá? Então, eu creio que o INEP vai soltar aí a letra B, né, como resposta correta. As outras opções ali já pedia para fazer uma densitometria óssea, ou seja, um exame de rastreio. A gente sabe que exame de rastreio não está relacionado com prevenção primária. A outra ali também pedia exame de sangue também, que não está relacionado com prevenção primária, né, a letra D. E a letra A já pedia para tomar uma suplementação, tá? Também não é relacionado com prevenção primária. Então, a mais compatível relacionada à prevenção primária, como disse aqui na questão, é a alternativa letra B.
Bem, a número 5 também falava sobre o processo de territorialização, tá? Aqui tá um corte aqui da nossa aula, né? E pedir ali para você identificar qual etapa qual dessas alternativas era compatível com o processo de territorialização, tá? Então, na minha opinião, o INEP vai liberar a alternativa B, tá? Dividir o território em microáreas, mesmo de forma simétrica, geograficamente, tá? Afinal, é a equipe que faz essa parte de divisão, tá? Não precisa respeitar geografia, tá? Não precisa respeitar a geografia. Garantindo maior semelhança das necessidades dos grupos nele contidos, a fim de facilitar o direcionamento das ações sociais e sanitárias, tá? Então, eu creio que o INEP vai liberar a alternativa letra B para número 5, tá? É uma pergunta sobre territorialização. Bem, a 6, né? A gente tem um homem de 20 anos que é rígido, né? Sem uso crônico de nenhuma medicação, procurou um médico da unidade básica de saúde, relatando que há 2 dias iniciou o uso de nimesulida, um anti-inflamatório, para alívio de dor causada por uma entorse no joelho. No entanto, há 24 horas afirma ter começado a apresentar prurido e pápulas vermelhas de tamanho variado, distribuídos de forma irregular em tronco, né, em membros superiores. O paciente nega dispneia, palpitações, alterações gastrointestinais. Então, aqui o que ele queria que você identificasse, você diferenciasse uma reação anafilática propriamente dita de uma urticária leve, tá? E esse paciente aqui tinha uma urticária leve, então a gente não precisaria lançar a mão de adrenalina, de epinefrina, que está aqui na maioria das alternativas, tá? Na letra B fala uma dose de epinefrina, a gente não está diante ainda de uma reação anafilática, tá? Ele não tem dispneia, não tem alteração, não tem palpitação, não tem alteração gastrointestinal. Aqui está deixando muito claro. A letra B fala para mandar para o pronto-socorro, tá? Devido ao risco de insuficiência respiratória, mas nesse momento ele não tem esse risco. A gente se trata de uma urticária aqui, tá? É uma reação alérgica ali. E a letra D fala em administrar corticóide tópico e oral, e caso persistam os sintomas por mais de 24 horas, iniciar corticóide endovenoso. Corticóide não seria a terapia de primeira escolha aqui, tá? Então, na minha opinião, tá? Lembrando que eu que estou resolvendo a prova, o INEP pode ser que pense diferente, o examinador que fez essa questão, pode ser que libere outra alternativa, mas na minha opinião, a resposta mais correta aqui seria a letra A, tá? Iniciar o medicamento antistamínico, hidratação de pele, tá? Nesse momento aqui, né, seria a conduta mais correta do médico da atenção primária, tá? Ele suspende a nimesulida, que é o provável desencadeador, e passa um antihistamínico, tá? E passa um antihistamínico, número 6. Bem, a número 7, né? Mais um recorte aqui da nossa aula, né? Um paciente que sofreu, né, um trauma, né? E ele está com suspeita, né? Está com achados ali de lesão uretral, tá? Ele está com hematoma perineal, sangue no ósseo externo, então ele está aqui com uretrorragia, né? Ele também está com esse hematoma que nós colocamos a foto aqui na nossa aula, né? E aqui está perguntando qual que nesse caso, para confirmar o diagnóstico da lesão uretral, ou seja, ele já está te dando o diagnóstico, qual que é o exame a ser realizado? Então, está aqui, ó, um recorte da nossa aula. Conduta uretrocistografia retrógrada e cistostomia, se confirmada a lesão. Então, você faz a uretrocistografia retrógrada. Então, para mim, a resposta correta, letra A, tá? Provavelmente o INEP vai soltar a letra A como resposta correta, mais um recorte aí da nossa aula, da nossa mentoria, tá bom? Número 8, tá? Um adolescente de 18 anos encontra internado após cirurgia bariátrica e realizou há 3 meses, refere que ocasionalmente apresenta náuseas, diarreia, dor abdominal, sudorese, sensação de desmaio, eminente fraqueza, cerca de 2 a 3 horas após ingestão de carboidratos simples, os quais confirmam com frequência seu exame físico apresenta sem alterações no momento.
Exames bioquímicos de imagem, endoscopia digestiva alta também apresentam sem alterações. Diante desse caso, qual a hipótese diagnóstica? Então, pessoal, isso é uma questão batida aí de complicações pós-cirurgia bariátrica, né? Então, provavelmente ali ele está com o que a gente chama de síndrome de Dupin, tá? Uma síndrome de Dupin, tá? Ele está com dificuldade ali em metabolizar carboidratos, tá bom? Então, para mim, o INEP vai soltar aqui a alternativa letra B, tá? Síndrome de Dupin, como resposta correta. Uma complicação aí depois de cirurgia bariátrica. A 9, tá? É uma criança aí de 9 anos e 4 meses, levada à consulta pela sua mãe, tá? Então, ela tem aí um desenvolvimento mamário, começou a apresentar um desenvolvimento mamário há 2 meses. A mãe nega que ela tem alguma doença crônica, não faz nem uso de medicação, ela tem boa alimentação, faz atividade física. A irmã dela teve menarca com 13 anos, não tem nenhuma história familiar de alguma alteração. Curva de crescimento de peso dentro da normalidade, mamas em fase de botão, né? Tanner M2, pelos pubianos longos e geralmente pigmentados ao longo das grandes lábios. Está perguntando aqui qual que é a conduta médica, né, a paciente que se apresenta nesse caso, né? Então, ela está com desenvolvimento ali, a mãe, né, veio ao serviço e perguntou o que que a gente deve fazer. Bem, na minha opinião, né, o INEP vai liberar a alternativa letra D, que é um desenvolvimento puberal normal, afinal, ela tem 9 anos e 4 meses, tá? Aí já passou dos 9 anos. Se ela tivesse uma idade inferior de 9 anos, talvez nós poderíamos falar aí como alternativa letra A, puberdade precoce. Mas na minha opinião, tá? Lembrando, na minha opinião, o INEP vai liberar a alternativa letra D, tá? Um desenvolvimento puberal normal e que não há necessidade de exames complementares no momento. Questão 10, tá? A questão 10 aqui fala de uma criança que está com provável otite média aguda grave, tá? Porém, o médico desconfiou ali, né? Suspeitou que poderia ser uma dengue. Está perguntando qual que é a conduta nesse momento. Vejam bem, pessoal. Diante deste caso aqui, né, da alternativa 10, uma criança que está com a membrana tipânica abalada, está com febre, né, está com dor, tá? Realmente a gente deveria, né, pensar em iniciar antibioterapia para essa criança, tá? E como ela está ali com sintomas ali de decaimento do estado geral, está sonolento, né? A gente poderia até pensar em internar essa criança. Mas vejam bem, toda vez que a gente suspeita de um caso de dengue, tá? Até mesmo os suspeitos, a gente deve notificar, tá? Então, na minha opinião, aqui não tem resposta completa, compatível aqui, tá? Então, eu acho que nessa questão aqui a gente consegue entrar aí com recurso para a gente anular essa questão. Afinal, na letra A fala para notificar o caso de dengue, a suspeita, né? Então está correto. Solicitar sorologia, iniciar ceftriaxona intravenosa e encaminhar paciente para internação hospitalar, tá? Não está incorreto, tá? Tá tudo correto. Porém, aqui, como ele está com dor, talvez faltaria aqui o analgésico. Na letra B, não fala em notificar, só fala para você descartar a suspeita de dengue, iniciar ceftriaxona, associar analgésico de dor, em caso de dor, e encaminhar o paciente para internação hospitalar. Então, pessoal, eu acho, né, que a gente consegue entrar aqui com recurso para a gente anular, tá? Talvez a mais certa seria a alternativa letra A, você notificar, internar e passar antibiótico terapia, tá? Mas eu acho ainda por faltar um complemento aqui de medicação, tá? A gente consegue entrar com recurso aí na questão número 10, tá bom? Mas talvez, né? Talvez aí o INEP libere a alternativa letra A, né? Como correta. E a gente também pode entrar com recurso, né? Para tentar alterar essa alternativa. 11. Então, pessoal, 11 aqui falava de um paciente com pancreatite, né? Ele estava com pancreatite aguda biliar, e mesmo que você não dominasse o assunto, né? A complicação da pancreatite biliar,
ele citou aqui que o paciente estava com cãibra, estava com parestesia, né, em braços, quando insuflou o manguito que ele ficou com parestesia, né, nas mãos, né? Então, quando toda de qualquer forma, se você não dominasse a complicação da pancreatite, dava para a gente imaginar aqui que se tratava de um caso de hipocalcemia, tá? Hipocalcemia, como uma provável complicação aí da pancreatite aguda, tá bom? Hipocalcemia, né? Uma, uma complicação aí conhecida da pancreatite aguda. Então, eu acho que eles vão liberar letra C, perdão, hipocalcemia, tá? Uma hipocalcemia como uma provável complicação. Bem, a questão de número 12, né? Falava aqui de um paciente aqui que tem fibrilação atrial, né? E ele está na emergência, está com distensão abdominal um dia, relata que por motivos de esquecimento não toma seus medicamentos aproximadamente uma semana, e o exame físico apresenta regular estado geral, fase de dor, palidez, sudorese, desidratado, abdômen plano levemente estendido com dor difusa, palpação profunda, sem sinais de peritonite. Restando o exame sem alterações. Com relação a esse caso, assinar a opção que apresenta o método complementar. Então, aqui, pessoal, a gente está provavelmente num caso de isquemia mesentérica, e a gente sabe que o exame complementar mais sensível e específico, nesses casos aqui, é uma angiotomo, né? Angiotomo de abdômen com contraste. Então, provavelmente, o INEP vai liberar a alternativa C como correta, tá bom? Alternativa C. Mais uma questão de trauma aqui, agora um trauma crânioencefálico, tá? E o paciente aqui, apesar de ter tido um episódio de vômito, apenas um, né? A gente sabe que quando o paciente tem mais de 2 episódios de vômitos, a gente pode, né, lançar a mão de tomografia. Mas nesse caso aqui, ele estava com um Glasgow 15, né? Ele estava com um Glasgow 15, e tinha um episódio de vômito, mas aparentemente não tinha fratura de crânio, né? Então, provavelmente, o INEP vai soltar aqui como não há indicação de realizar a tomografia nesse momento, tá bom? Não há indicação. Eu acredito que eles vão soltar essa alternativa como letra B, tá bom? Afinal, na letra A fala que é a indicação, pois a criança apresentou um episódio de vômito que suggere lesão intracraniana, tá? É, a gente costuma, o que as diretrizes falam de 2 episódios de vômito ou mais. A letra C fala de indicação de realização de TC, pois nessa faixa etária o exame deve ser realizado. A faixa etária independe, tá? Independente da faixa etária, a gente padroniza quando pedir a TC de acordo com os achados, tá? De acordo com os sintomas e sinais. E aqui, na alternativa D, fala não há indicação de realização de TC de trânsito, e sim de radiografia, muito menos, tá? Então, a alternativa mais correta aqui seria a alternativa letra B, eu acho que é isso que o INEP vai soltar. A gente pode até tentar entrar com recurso, por ser algo muito precoce, tá? Mas eu acho que no gabarito vai vir aí a alternativa letra B. 14, tá? 14 fala de uma paciente aí que está com fogachos, né? Está com sinais aí de climatério, tá? De climatério, fogacho, insônia, irritabilidade. E está perguntando aí, considerando as evidências disponíveis quanto ao perfil farmacológico e clínico dos esquemas, o médico deverá prescrever estradiol com noresteterona, estradiol com acetato de noresteterona em adesivo. Letra C, estrógeno equíneo conjugado, a gente sabe que o estrógeno equíneo é lá na sangramento uterino normal. Letra D, estradiol 1 mg em gel por via transdérmica, contínuo, mais progesterona natural micronizada por via vaginal cíclico. Então, pessoal, nessa questão aqui, tá? Eu creio que o INEP vai liberar talvez a alternativa D, tá? Mas eu entendo que existem 2 respostas corretas, tá? Tanto a letra A como a letra B, tá? A letra D. Então,
cabe recurso aí para a gente tentar aí nessa alternativa, tá bom? Vamos ver o que eles vão liberar, né? Mas eu creio que tem duas possibilidades de a gente fazer o tratamento aí com essa paciente, tá bom? Questão 15, mesma forma, tá? Aqui é uma paciente que está com sangramento uterino anormal, tá? Ela está com sinais de choque, tá? Está com a PA bem baixa, está com taquicárdica, tá? Foi feito uma reanimação volêmica nela e está perguntando aqui, né? Quais exames, né? Quais os primeiros exames e a terapêutica medicamentosa inicial seriam ofertados? Vejam bem, pessoal. Letra C. Coagulograma, ultrassom transvaginal e prescrição de ácido mefanâmico, tá? Que entra como um anti-inflamatório, não está errado, tá? A letra C está correta. Porém, hemograma, TSH, ultrassom, prescrição de acetato de medroxiprogesterona, também é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade a gente pedir nesse caso aqui, tá? Então, eu creio que o INEP vai soltar a alternativa letra C para vocês, mas eu também entendo que a letra A não está totalmente incorreta, então a gente consegue entrar com recurso para anular essa questão também, tá? Número 15. 14. Bem, aqui 14, eu falei muito na nossa mentoria, né? Quando chegar um paciente ali que tem episódios intercalados de diarreia crônica com constipação, a primeira coisa que devemos pensar é a síndrome do intestino irritável, tá? Então, provavelmente é essa o gabarito aí da número 16, tá? Síndrome do intestino irritável, tá? Eu falei muito isso durante a nossa mentoria, tá? Quando o paciente intercala períodos de constipação com diarreia crônica, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é síndrome do intestino irritável. Além de tudo, a colonoscopia está normal, né? A colonoscopia está normal, ele não tem outras alterações. Questão 17. Bem, na minha opinião, aqui na questão 17, o paciente tem sinais de alarme aqui para uma doença do refluxo gastroesofágico. E o primeiro exame que devemos pedir, o primeiro exame que devemos pedir, na minha opinião, é, né, alternativa de letra B, endoscopia digestiva alta. Pode ser que o INEP libere alternativa A, tá? pH-hematria esofágica prolongada. Pode ser que ele libere essa, né? Mas eu, na minha opinião, o primeiro exame que devemos pedir é endoscopia digestiva alta. Então, para mim, pode ser que venha aí também letra B como correta. Vamos esperar o gabarito final. De qualquer forma, a gente também, de repente, conseguimos aí entrar com recurso para mudar essa alternativa, tá bom? 17 e 18. Bem, aqui na questão 18 falava de uma criança que tem fimose, porém ela tem episódios aí seguidos aí de infecção, né, do meato uretral. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que a fimose sem sintomas, né, a gente pode aguardar um tempo aí, não precisa ser cirúrgica. A parafimose, que era urgência, né, quando a gente começa a ter uma inflamação ali local, né, sinais de isquemia, né, não era o caso aqui. Então, para mim, o INEP vai liberar a alternativa letra B, tá? A fimose patológica, deve ser referenciado o paciente devido a episódios de infecções seguidas aqui, tá bom? 19, essa aí também falamos muitíssimo lá na nossa mentoria, né? Que era um ponto ganho quem decorasse a tabelinha do Birads, né? E apareceu um Birads zero, então a gente sabe que quando tem um Birads zero, né? A gente necessita de um exame complementar para a conclusão diagnóstica, tá? Esse exame pode ser tanto uma ressonância como uma ultrassonografia, tá? Aqui, o mais compatível aqui, letra C, tá? Exame de ultrassonografia, tá? Se tivesse ressonância em outra alternativa, a gente poderia ali, né, debater um pouquinho ali de acordo com a idade da paciente. Mas como não tinha essa possibilidade, a resposta mais correta aqui é a letra C, e provavelmente é isso que o INEP vai liberar. Questão 20, né?
Pessoal, a questão 20 é mais algo que a gente aprendeu durante a mentoria, que se a gente não dominasse, a gente tentar interpretar a questão como um todo, tá? Então, se muitas pessoas não estudaram esse tema aqui das práticas integrativas, complementares, né? Que entra ali a acupuntura, entra outras terapias, né? Vejam que, se a gente analisar bem as alternativas aqui, a primeira falava que a acupuntura deve ser ofertada pela atenção especializada. E a gente sabe que é na atenção básica ofertada. Então, a gente elimina essa questão, essa alternativa. A letra B fala que essas práticas são recomendações de organizações mundiais de saúde e que elas que regulam dessas práticas podem ser implementadas. Não, quem regula é o nosso Ministério da Saúde, tá? Quem regula é o Ministério da Saúde, não a Organização Mundial da Saúde. Também era algo óbvio também, né? Se você não tivesse estudado esse tema. E a alternativa D falava que a auriculoterapia deve ser inserida em todos os níveis de atenção em saúde, com ênfase na atenção terciária. Não é com ênfase na atenção terciária, pessoal. É com ênfase na atenção primária, tá? Então, eliminando essas alternativas, o que ficaria mais compatível com a resposta correta, a alternativa letra C, tá? As ações das PICs devem ter caráter multiprofissional, sim, com a adoção de práticas que se adequem ao nível de atenção na qual estejam implementadas, tá? Então, era uma outra maneira de você resolver essa questão, tá bom? Então, eu acredito muito que a alternativa correta liberada vai ser a alternativa letra C. 21. Então, pessoal, 21 estava um paciente com sintomas aí de hipertireoidismo, né? E nos perguntava, diante desse quadro, visando confirmar a hipótese diagnóstica, a conduta do médico deve ser solicitar qual exame, pessoal? Investigação e hipertireoidismo. Eu fiz um recorte aqui da nossa aula, né? E tem o nosso TRAB aqui, que era a alternativa D, que provavelmente vai ser a alternativa correta soltada pelo INAP, no INEP. Aqui falava de captação de iodo radioativo, ultrassom, punção aspirativa. Ele não tinha aqui, pessoal, não tinha nódulo palpável. Tá aqui, ó, não nodular, ó, né? Não tinha nódulo palpável na tireoide. Então, pessoal, a resposta correta, que vai ser liberada, provavelmente, letra E, né? Pesquisar, pesquisa de anticorpos do tipo TRAP. Questão 22, colangite, pessoal. Mais um recorte aqui da nossa aula, uma questão de colangite. E a paciente estava com a colangite aguda não grave, tá? Uma colangite aguda não grave. E mais uma coisa que corroborava para a gente acertar a nossa questão, que ela não tinha evidência de fator obstrutivo no colédoco, tá bom, pessoal? Então, o que a gente deve fazer aqui, tá? Medidas de suporte, né? E antibiótico terapia endovenosa como pilar de tratamento. Quando a gente faz a drenagem, quando a gente está numa forma grave, tá? Uma colangite de forma grave, né? Que tenha um fator obstrutivo ali. Nesse caso aqui, não tinha fator obstrutivo, então a resposta correta seria a alternativa letra A, uma colangite aguda, tá? E fazer antibiótico terapia, tá bom? Questão muito batida aí, que a gente trabalhou bastante sobre isso. Questão 23, na minha opinião, cabe recurso, está pedindo aqui qual que são as doenças consideradas evitáveis aí, né? Evitáveis, né? Na questão da morte do RN, né? Infantil, mortalidade infantil. E para mim, né? Cabe recurso porque existem duas possibilidades, na minha opinião, tá? Tanto a letra A, sífilis congênita, desnutrição e asfixia ao nascer, como a letra C, tuberculose, anemias e síndrome da morte súbita do recém-nascido. Então, para mim, existem essas duas possibilidades como certas, e, sendo assim, cabe recurso aí, vamos esperar qual que vai ser o gabarito do INEP. 24. Então, pessoal, 24, outra questão aí que a gente trabalhou demais, falamos muito que ia cair isso, era um ponto garantido, tá? Planejamento familiar, tá? Qual que são as contraindicações absolutas ao uso do estrógeno? Então, todos nós sabemos, é mais do que batido, que o estrógeno, quem tem pessoas que têm histórico de, de tromboembolismo, tá? Tem fatores de risco trombóticos, não deve ser usados estrógenos, tá? Então, a gente poderia pensar aqui em passar um DIU para o nosso paciente. Porém, vejam só, ela tem uma alteração anatômica aqui no nosso útero,
também que é contraindicado ao uso de DIU, tá? Então, tá aqui, ó. Eu também coloquei nossa tabelinha na nossa aula, anormalidades que distorcem a cavidade uterina. Então, o que que nos sobrava aqui? Passar uma progesterona isolada para paciente, alternativa letra D, tá? Provavelmente é isso que o INEP vai soltar, tá bom? Então, a gente não passaria estrógeno por questão do tromboembolismo recente, e a gente não colocaria o DIU por questão anatômica ali do útero da paciente, tá bom? E a questão 25 falava aí da saúde do idoso, né? Então, era uma paciente, uma cuidadora aí, uma idosa que cuidava de outro idoso, certo? E aqui eu acho que aqui eu acho que o INEP vai soltar a alternativa letra B, tá bom? Avaliar a presença de sobrecarga da esposa através de instrumentos de avaliação do nível de estresse em entrevista sem a presença do idoso, tá bom? Ficou um pouquinho pequeno, mas são esses os níveis de estresse aqui, tá bom? A outra falava em demência na letra A, na letra B falava aplicar o index de dependência nas atividades básicas de vida diária e avaliar o desempenho funcional do idoso em termos de atividades instrumentais. Isso aqui é uma questão de triagem, tá? E a letra C falava da funcionalidade do idoso através do instrumento de avaliação de Snellen. De Snellen, tá aqui, ó, pessoal. Snellen, ah, Snellen tá aqui, ó. É da visão, tá? Snellen é um teste de visão. É aquele teste das letras, tá? Não sei se vocês lembram. Tem aquelas letras lá, normalmente que vai fazer o teste de renovação de carteira de trânsito, a gente faz esse teste. Não tinha relação aqui com funcionalidade, tá? O Snellen não é funcionalidade, é visão. Então, a resposta mais correta aqui seria a alternativa B. Ok, pessoal? Então, essa primeira parte, as 25 primeiras questões, aqui que eu trouxe para vocês, tá? Em breve aí vai ter um vídeo aí com as outras próximas 25 questões, tá ok? Um abraço e até mais.